Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre os modelos atômicos e a evolução desses modelos atômicos, né? Desde lá da primeira ideia de átomo até o modelo atômico atual e as suas contribuições. A primeira ideia sobre o átomo, ela surge lá na Grécia Antiga por dois filósofos gregos, que eram o Demócrito e o Leucipo. Eles imaginavam o seguinte: se você pegasse qualquer tipo de matéria e fosse fragmentando essa matéria, ia chegar em um determinado momento que você não conseguia mais fragmentar, que você não conseguia mais quebrar essa matéria. Esse momento é quando você chegou à palavra átomo, né? Tanto é que a palavra átomo, ela significa algo sem partes, né? Seria algo que você não tem como mais dividir, você não tem como mais separar, ok? Depois de alguns anos, aproximadamente aí, 1800, 2000 anos, surge então a primeira proposta, digamos assim, científica, sem nenhuma experiência, né? É até meio estranho falar isso, porque o Dalton, ele era um cientista, certo? Mas ele não fez experiências químicas e mais apuradas para poder chegar ao seu modelo atômico, ok? Ou a sua proposta de modelo atômico. Então o que ele propôs ali? Baseado lá nas suas experiências com massas e tudo mais, ele disse o seguinte, que a matéria ela era constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis. E ele chamou isso de átomo. Ou seja, o átomo era a menor parte da matéria, continuava sendo a parte indivisível da matéria, só que ele falou o seguinte, era uma esfera maciça e indivisível. E o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? Bola de sinuca, aquela esfera maciça e que a gente não consegue dividir. Isso era o átomo para o Dalton. O modelo atômico de Thomson. No modelo atômico de Thomson, ele já faz aí algumas experiências utilizando os chamados tubos de raios catódicos, tá? E o que eram esses tubos de raios catódicos? Eram ampolas de vidro em que colocava o eletrodo de um lado, o eletrodo do outro e aplicava uma corrente elétrica. E dentro desses tubos, dessas ampolas de vidro, colocava alguns gases. Ele ia modificando ali os gases que ele colocava, certo? E aí esses gases ele ia reduzindo a pressão. E o que foi observado dentro desse tubo à medida que você ia aplicando a corrente elétrica e depois ia reduzindo a pressão do gás? O Thomson começou a observar o aparecimento de uma linha, né, de uma luz, vamos colocar assim, né, um feixe de luz ali. E aí ele começou a observar que à medida que ele ia tirando a pressão, esse feixe de luz ele ficava mais nítido. Então o que ele fez? Ele começou a fazer algumas experiências para saber o que era aquela luz que estava ali dentro, porque até então não se sabia da existência de partículas, né, subatômicas. E aí o que ele fez? Ele começou aqui a fazer algumas experiências. Então, por exemplo, nessa imagem aqui foi colocado ali um campo elétrico. Um campo elétrico que ele vai ter ali um lado positivo e um lado negativo. E aí ele começou a perceber o seguinte, que esses raios eles eram atraídos pelo campo elétrico positivo. Opa, se o raio era atraído pelo campo elétrico positivo, significa que ele tinha carga negativa, não é isso? Então ele chamou esses raios aqui de raios catódicos, porque ele saía lá do catodo, né, do eletrodo chamado catodo. E ele fez também algumas experiências para poder certificar que esse raiozinho, além de possuir carga elétrica que era atraída por um campo positivo, ou seja, então ele tinha carga negativa, né, que cargas elétricas opostas se atraem, ele também descobriu que esses raios, né, digamos assim, ele tinha também massa, certo? Então já não era mais luz, aí você tinha também algumas partículas, certo? E aí, o que ele propôs? Ele propôs o seguinte, olha, o átomo, na verdade, ele tem coisas menores dentro dele. O átomo não é a menor parte da matéria. Ele tem algumas partículas dentro dele que tem carga negativa e também tem massa, certo? E essas partículas ele chama de elétrons, né? Então o modelo atômico do Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas ou pudim de ameixas. O que ele dizia? Que o átomo era uma esfera positiva, né? Era uma maçaroca positiva,
com as partículas negativas grudadas nessa maçaroca positiva, né? Essas partículas negativas que ele chamou de elétrons. O próximo modelo é o modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Rutherford, nós já temos aqui uma experiência um pouco mais acurada. Por quê? No modelo atômico de Rutherford, o que ele fez? Ele pegou aí polônio, que era um material já conhecido na época dele, um material radioativo, emitia radiação. E aí, esse polônio, emitindo a radiação, e era a radiação chamada de radiação alfa, então, já adiantando, não perca a aula de radioatividade, certo? Que essa aula de radioatividade nós vamos falar um pouco melhor sobre os tipos de radiação, né? E a radiação alfa é um tipo delas. E aí ele fez essa radiação alfa passar por uma lâmina de ouro, uma lâmina bem fininha de ouro, parecia uma folha de ouro, né? Então até ficou conhecida na época aí como a experiência da folha de ouro, ok? E aí o que ele observou? Ele observou principalmente que a maior parte das partículas atravessava a folha de ouro direto e sem sofrer nenhuma alteração na trajetória. Para isso ele colocou aqui, né, encobrindo essa folha de ouro aqui, deixando só o caminho para a radiação alfa, ele colocou um material que cintilava à medida que essa radiação batia nesse material, porque a radiação alfa não era visível a olho nu, né? Então ele percebeu que a maior parte das partículas alfa ela passava direto pela lâmina sem sofrer alteração na trajetória. Algumas partículas elas sofriam desvio e outras partículas nem atravessavam a lâmina de ouro. Então com isso ele começa a tirar algumas conclusões. Se a maior parte das partículas atravessa a lâmina de ouro, qual é a conclusão que eu posso tirar? Que o átomo ele tem uma grande parte vazia, né? E aí ele começou a pensar o seguinte, nessa parte aí deve estar aqueles tais elétrons, não é isso? Deve estar aí, aqueles elétrons de carga negativa do modelo atômico anterior. Poucas partículas não atravessavam, então ele imaginou o quê? Que o átomo tinha uma região que tinha uma massa muito concentrada e não deixava a partícula alfa passar, tá? E algumas partículas sofriam desvios. Então o núcleo ele deve ser o quê? Positivo. Essa pequena região, que ele chama agora de núcleo, ele deve ser positivo. Por quê? Ele já sabia, né, o Rutherford já sabia que as partículas alfa elas apresentavam carga positiva, né? E lá na aula de radioatividade nós vamos entender por que ela tem carga positiva. E aí ele propõe o seguinte, olha, o átomo ele deve ter um núcleo muito pequeno, onde estão as partículas positivas, que ele chamou de prótons, certo? E aí os elétrons eles giram em torno do núcleo em órbitas circulares. Então esse modelo agora ele fica conhecido como sendo o modelo do sistema solar, ok? Então o átomo tem um núcleo muito pequeno, da ordem de 10 mil vezes menor do que a própria eletrosfera, que é onde os elétrons estão girando. Então ele dividiu agora o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Núcleo, onde tem as partículas positivas, que são os prótons, e a eletrosfera, que tem as partículas negativas, que são os elétrons girando em torno desse núcleo em órbitas circulares, né? E ele comparou aí esse modelo ao sistema solar, né? Com o Sol no meio e ali os planetas girando em volta desse Sol. Mas esse modelo ele tinha uma pequena falha. Como é que eu tinha ali um núcleo bem condensadinho, bem pequeno, com um monte de partícula positiva dentro dele, e nesse núcleo não tinha um colapso, né? Ele não conseguia explicar isso. E aí eu tenho o próximo modelo, que é um modelo chamado modelo de Bohr, não é isso? Que ele estudou espectros de emissão de algumas substâncias. Porque olha só, os elétrons, segundo o Rutherford, estavam girando em torno do núcleo. Só que se eles somente girassem em torno do núcleo, ia chegar uma hora que eles iam perder energia até cair no núcleo. Então por que eles não perdem energia para cair no núcleo? Essa também é uma pergunta do Rutherford que não foi respondida. Então no modelo de Bohr, quando ele estuda esses espectros de emissão, é mais ou menos assim. Quando aqueles elétrons lá nos tubos de raios catódicos, você via ali a passagem do raiozinho, né, você estava aplicando uma corrente elétrica. Então você via ali os elétrons. Então é mais ou menos assim. Quando você aplica uma corrente elétrica nesses elétrons, algumas substâncias têm a característica de emitir luz, ou emitir uma cor, ou produzir uma cor.
certo? É isso que o Rutherford está se baseando. Então ele diz aí, segundo os seus postulados, o seguinte, ó, os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Cada uma das órbitas, ela possui energia constante, ou seja, o elétron ele gira somente naquela eletrosfera. Ele não muda de órbita, somente naquela órbita ali. Ele não vai ficar mudando de órbita toda hora. E aí, girando nessa órbita que ele chama aqui de estacionária, eles nem absorvem e nem emitem energia. Eles ficam girando ali. Eles nem absorvem e nem perdem energia. Certo? E essas órbitas, ele chama agora camadas eletrônicas, ou camadas de elétrons. Então tem elétrons que estão mais próximos do núcleo, elétrons que estão um pouco mais afastados, elétrons mais afastados ainda. Porém, ele também fala o seguinte, que o elétron ele até pode receber energia, ou absorver energia, mas tem que ter um estímulo externo, tem que ter uma fonte externa de energia. Se uma fonte externa de energia mandar energia para esse elétron, ele pode absorver. Quando ele fizer isso, ele vai saltar para uma órbita mais energética. Uma órbita mais energética seria aquela mais afastada do núcleo. Quando ele voltar à sua órbita de origem, ele vai liberar essa energia absorvida na forma de luz. Por isso que ele estuda os espectros de emissão. Então, dentro do modelo, né, dentro do átomo, segundo o modelo de Bohr, o que está acontecendo ali? Está acontecendo o seguinte, ó, ele está girando aqui, ó, órbita 1, 2, 3, 4, aí você já começa a pensar o seguinte, foi daqui que surgiu o termo camadas eletrônicas, né? KLMNOPQ. É isso aí, do modelo de Bohr surgem as camadas eletrônicas, né? Os níveis de energia. Então o elétron ele pode absorver energia e saltar para uma órbita mais energética. Porém, ele não quer ficar nessa órbita. Não é o normal, não é o estado natural dele. Ele vai retornar ao seu estado de origem. E quando ele volta à sua órbita de origem, ele devolve essa energia absorvida na forma de luz, na forma de onda eletromagnética, ok? Então o elétron ele pode ficar transitando entre uma órbita e outra. É só ele adquirir energia suficiente para que isso ocorra, né? E quanto mais afastado do núcleo, maior vai ser a energia dessa órbita, ou dessa camada eletrônica, ou desse nível de energia, ok? Então aqui tem alguns espectros de alguns elementos. Por exemplo, o hidrogênio, né, quando usava hidrogênio, ele percebia que os seus elétrons, ao se excitarem, esse processo é chamado de excitação do elétron. O elétron absorve energia, ele sofre uma excitação, vai para uma órbita mais energética ou mais afastada do núcleo, e quando ele volta para a sua órbita de origem, ele devolve energia absorvida na forma de um fóton de luz. Então o elétron, aí tem alguns nomes específicos, né? Ele absorve um quantum de energia, né, uma quantidade de energia, salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para a sua órbita de origem, ele devolve esse quantum de energia na forma de um fóton de luz. Então ele emite luz. E aí, dependendo do elemento químico, você vai ter as cores, as luzes características, né, desses elementos. E aqui a gente pode perceber que quanto mais elétrons o elemento possui, mais cores ele possui, né, no seu espectro de luz. Por quê? Porque quanto mais elétrons, maior o número de transições eletrônicas quando esses elétrons são excitados. Um exemplo bem clássico disso aí são os fogos de artifício. Né? Os fogos de artifício, você vê lá as cores diferentes, na verdade o que nós temos ali? Nós temos elementos químicos diferentes, que quando explode, né, fornece energia para os elétrons daquelas substâncias, o que vai acontecer? Eles vão se excitar, vão passar para um nível de energia mais energético e ao retornar, vão devolver essa energia na forma de luz. E o modelo atômico atual, ele é na verdade uma contribuição de vários cientistas. Então nós temos aí a primeira contribuição, que é o Sommerfeld, que ele diz o seguinte, que cada nível de energia desse, né, cada camada dessa, ela tem uma subcamada, ou cada nível desse tem um subnível, daí é que surgem os subníveis, SPDF. Nós temos o de Broglie, que ele fala do princípio da dualidade do elétron, que ele fala o seguinte, que ao movimento do elétron, você tem associado aí o movimento de partícula e o movimento de onda, que é o princípio da dualidade. O elétron se comporta como partícula e onda. Partícula, ele está girando em torno do núcleo. Onda por quê? Porque essas órbitas, né, eles vão descobrir mais tarde que elas não são aquelas órbitas circulares bonitinhas como lá no modelo de Rutherford.
Essas órbitas elas têm alguns formatos diferenciados. Os subníveis têm formatos diferentes. Então, uma hora o elétron está mais próximo do núcleo, outra hora ele está mais afastado do núcleo. Aí tem o Heisenberg, que é o princípio da incerteza, que você não consegue calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, porque para conseguir fazer isso, tem que gerar uma foto do elétron. Como o elétron é muito pequenininho, você tem que aplicar uma energia, né? Por exemplo, um raio-x, você vai jogar energia. Só que se você joga energia no elétron, o que acontece com ele? Ele se excita, então ele muda a sua posição. Então não dá para você conseguir descobrir ali a posição e a velocidade do elétron no mesmo instante. E o Schrödinger, que fala do orbital atômico. Então ele vai descrever o seguinte, que dentro desses subníveis ainda nós temos os orbitais, seria a casinha do elétron, né? Onde você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. E o Chadwick que depois descobre o nêutron dentro do núcleo, fazendo a composição da massa do núcleo ali junto com com os prótons. E aí dentro do modelo atômico atual nós temos ainda essas contribuições aqui, que nessas contribuições nós vamos chegar à seguinte conclusão, tá? Um resumo geral. O átomo tem entidades neutras, positivas e negativas, né? Prótons são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo, compondo a maior parte da massa do núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera, girando em torno do núcleo, né? Que seria uma massa muito menor. E aí, se a gente for trabalhar agora com massa relativa e carga relativa, nós não vamos trabalhar com massa real nem carga real. Basicamente com massa relativa e carga relativa. A massa relativa do próton e do nêutron é a mesma. Quando eu falo 1 e 1, significa o quê? Que eles possuem a mesma massa. Porém, o elétron, ele tem a massa da cerca de 1836 a 1840 vezes menor do que um próton, do que um nêutron. Tá? E a carga relativa, aqui é só para dizer o seguinte, que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron possui carga zero. A gente vai trabalhar com esse conceito aqui no nosso nível de estudo, no nosso nível médio de estudo, ok? Então, são as informações básicas das 3 partículas que compõem o átomo. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, uma aula sobre modelos atômicos. Não percam a próxima aula. Tudo bom? Bons estudos e até a próxima.